Continuando a nossa série de vídeos sobre as restrições de acesso, aqui nesse momento eu quero te mostrar um tipo de restrição bem interessante e específico para o nosso trabalho, que é a restrição por conclusão de atividade. Para isso acontecer, eu preciso habilitar o acompanhamento de conclusão nas configurações do curso. Vamos dar uma olhada antes disso para eu te mostrar que ela não vai aparecer caso isso não esteja pronto, né? Eu vou clicar aqui. Nesse caso, poderia clicar em qualquer recurso, atividade ou tópico. Tá? Então, vou acionar aqui nesse tópico mesmo, editar configurações. Se a gente vier aqui em restringir acesso, adicionar restrição, vocês vão ver que não existe esse tipo de condição, que é conclusão de atividade. Ele não existe. Por quê? Porque o acompanhamento de conclusão não está habilitado no contexto do curso. Então, eu preciso vir aqui primeiro em configurações. Aqui embaixo, eu vou habilitar o acompanhamento de conclusão. Tá vendo que está desabilitado? Então, vou habilitar, vou manter a opção de mostrar as condições e vou salvar e mostrar. Se eu voltar agora lá naquele mesmo local, ainda não vai aparecer. Olha só, tá vendo? Não apareceu ainda. Por que não apareceu? Porque não existe nenhuma conclusão, nenhum requisito de conclusão habilitado no contexto dessa sala. Não existe ainda. Eu não habilitei nenhum requisito de conclusão. Então, o botão de restrição por conclusão de atividade não vai aparecer ainda. Mas vamos habilitar nesse fórum aqui um requisito de conclusão. Com o modo de edição ativo, eu vou vir nos três pontinhos, ou seja, editar, editar configurações. Aqui embaixo, eu vou selecionar a opção condições de conclusão. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando com as condições de conclusão referente a esse fórum em específico. E eu vou dizer o seguinte, que os estudantes, nesse caso aqui, o padrão é não indicar a conclusão da atividade, mas eu posso colocar outros dois tipos de requisitos. O primeiro deles é os estudantes devem marcar manualmente a atividade como concluída. Esse é um tipo de condição de conclusão. O outro tipo de condição de conclusão, vamos testar aqui. Existem outros tipos também, que são os que eu gosto de trabalhar. Olha só, o Moodle vai mostrar essa atividade, ou seja, este fórum como concluído, se o estudante fizer o seguinte: visualizar a atividade. O estudante deve iniciar ou responder um tópico de discussão. Aqui já é mais interessante. O usuário deve iniciar discussões. O usuário deve enviar réplicas ou receber uma nota. Ainda assim, você pode colocar também definir lembrete na linha de tempo como habilitado. Eu não costumo trabalhar com essa configuração. Então vamos habilitar a seguinte condição de conclusão aqui. Eu quero dizer que o fórum vai aparecer como concluído caso o estudante inicie ou responda um tópico de discussão. E ele ainda me dá um número aqui, eu quero só um. Então, caso o estudante FG faça uma postagem nesse fórum aqui, uma única discussão simples, esse fórum vai aparecer como concluído. E se o fórum aparecer como concluído, eu quero mostrar essa tarefa aqui para ele. Caso contrário, eu quero ocultá-la, tá? Vamos fazer isso. Então, aqui como professor, no fórum, eu estou habilitando o seguinte requisito como condição de conclusão. O estudante deve iniciar ou responder um tópico de discussão dentro desse fórum. Vou salvar e voltar ao curso. Deixa eu ver aqui. Uma única discussão simples não pode ser usada com grupos separados. Ah, entendi. E eu estou trabalhando aqui no Moodle com grupos separados. Vamos tirar essa configuração aqui só para a gente testar, né? Para ficar mais fácil a gente não perder o que já foi feito aqui nesse momento. Eu vou tirar aqui a opção de grupos separados, só para a gente seguir com o nosso vídeo, tá? Agora sim eu vou conseguir salvar. Vamos ver. Salvar e voltar ao curso. Consegui salvar. Vai aparecer uma informação diferente aqui do lado direito. Olha só, conclusão, tá vendo? E eu vou atualizar a página aqui com papel de estudante, que vai aparecer também um botãozinho dizendo que está pendente. Se eu clicar no botão, o Moodle vai me informar, olha, você deve fazer postagens no fórum. Quantas postagens? Uma. Não foi isso que eu configurei? Se o estudante FG fizer uma postagem nesse fórum aqui, essa atividade vai ficar como
concluída. Tá bem? Mas, antes disso, vamos fazer o seguinte. Vamos agora configurar esse tópico inteiro aqui da tarefa para ficar escondido desse estudante FG, caso ele não faça uma postagem no fórum. Então, olha só, os 3 pontinhos. Aqui, nesse caso, eu vou aplicar uma restrição no tópico inteiro, mas eu poderia aplicar essa restrição somente na atividade, tá? Você que vai decidir de acordo com a sua necessidade educativa. Tá? Veja que até o momento a gente só trabalhou com as condições de conclusão. Eu não apliquei nenhuma restrição ainda. E é agora que eu vou aplicar a restrição. A restrição por conclusão de atividade, ela só passa a fazer sentido à medida que você configura algum tipo de conclusão em determinada atividade. Tá? Se você não configurar um requisito de conclusão, não há necessidade, não há por que você configurar um tipo de restrição baseada em conclusão de atividade. Tá? Então vamos fazer isso. Aqui na tarefa, no tópico inteiro, eu vou editar configurações, restringir acesso, adicionar restrição, e veja que agora aparece a opção conclusão da atividade. Tá? Por quê? Porque primeiro, eu habilitei as condições de conclusão lá no contexto do curso, nas configurações. Depois, eu habilitei as condições de conclusão em uma atividade específica, que é esse fórum de discussão aqui, uma única discussão simples, tá? Agora eu vou ativar a conclusão da atividade naquele tópico da tarefa. E eu quero dizer o seguinte, o estudante deve combinar com o seguinte. Isso significa que eu vou mostrar esse tópico, essa atividade ou esse recurso, caso o fórum, uma única discussão simples, esteja marcada como concluída, tá? Mas tem outras opções aqui. Não deve ser marcada como concluída, deve ser concluída com nota de aprovação e deve ser concluída com nota de reprovação. A gente não está trabalhando nesse momento com essas três condições aqui. A gente está trabalhando com condição de conclusão apenas. Então eu vou selecionar essa opção e vou manter o olhinho aberto. A gente já sabe o que significa esse olhinho aberto, tá? Vou salvar mudanças. Deixa eu voltar aqui para a sala inteira e vamos ver como é que isso aparece para o professor. Então, para o professor, ele está dizendo aqui, olha, esse tópico está trancado, né, mas ele está disponível caso a atividade fórum, uma única discussão simples, esteja marcada como concluída. Se eu atualizar aqui do lado direito com papel de estudante, olha o que acontece. O tópico da tarefa fica indisponível para mim. Por quê? Porque eu acabei de aplicar aqui como professor no tópico inteiro uma restrição baseada na conclusão desta atividade logo acima. Tá? Então, o estudante FG não concluiu a postagem dele no fórum. Tá vendo que está pendente aqui? À medida que ele concluir essa postagem, que ele participar desse fórum, o tópico da tarefa vai ficar visível para ele. Tá? Vamos fazer isso então. Vou acessar aqui o fórum, uma única discussão simples, e vou responder a postagem aqui do professor. Então vamos colocar a resposta e vou enviar mensagem ao fórum. Veja que aqui eu não estou analisando a conclusão baseada em nota, em feedback, em perfil, em nada. Eu estou baseado aqui unicamente na participação, ou seja, na postagem dele. Tá? Então, o Moodle já vai mostrar para mim, aqui no caso para o estudante, que essa atividade está feita. Por quê? Porque aquele requisito de conclusão, aquela condição de conclusão, ela foi satisfeita, que é uma postagem nesse fórum. Então, vamos voltar lá para o corpo da sala, para a página principal do nosso curso. Se a gente vier aqui, ó, a tarefa ela já está disponível. Por quê? Porque o fórum está marcado como concluído. E qual era o requisito de conclusão desse fórum? Era a participação do estudante, a postagem. Vamos voltar aqui para você ver e ter certeza. Como condição de conclusão, eu estou dizendo aqui, ó, como requisito que o estudante deve iniciar ou responder um tópico de discussão. E não foi isso que ele fez? Portanto, se ele fez, né, foi atingido aquele requisito de conclusão, portanto, o tópico da tarefa ficou disponível
para o estudante. Isso é perfeito caso você queira construir percursos formativos automatizados baseados na conclusão de atividades anteriores. Então vamos pensar aqui, você tem um curso MOOC, por exemplo, e você quer desenvolver um percurso formativo automatizado baseado na conclusão de atividades de tópicos anteriores. Isso aqui que eu te mostrei vai funcionar para você. E lá no final, por exemplo, você pode disponibilizar um certificado de conclusão para aqueles estudantes que tiverem concluído aquele percurso formativo. Então, essa é a graça da restrição por conclusão de atividade. Espero que esse vídeo tenha ficado claro para você, embora tenha ficado um pouquinho longo, né? Mas eu espero que você tenha gostado e que tenha feito sentido para você. Então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.